Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã fria em Chicago, e as ruas ainda brilhavam da chuva da noite. A vasta fachada de vidro do Evergreen Trash, símbolo de poder financeiro e status de elite, refletia o céu cinzento, impondo sua imponência a qualquer um que passasse. Lá dentro, funcionários, em seus ternos impecáveis, digitavam freneticamente em seus computadores, enquanto a reluzente recepção recebia os clientes com sorrisos educados, porém calculistas. Angela Thompson, uma mulher negra de 35 anos, entrou no banco com uma confiança serena. Suas roupas eram simples, mas elegantes, e sua bolsa de couro revelava seu gosto refinado. Ela tinha um olhar determinado e uma postura ereta que revelava uma sólida educação e experiência de vida. Cada passo que dava ecoava com dignidade no mármore frio do saguão. Do alto de sua mesa, Ricardo Caldolo, gerente do banco, um homem branco de olhar severo na casa dos 50, olhou para ela. Assim que a viu, um preconceito sutil, mas forte lhe passou pela cabeça. Uma mulher sozinha, vestida com simplicidade. Provavelmente veio aqui para pedir um empréstimo que nunca conseguirá pagar. Seu rosto endureceu e ele gesticulou para que uma funcionária o acompanhasse para fora. Angela, surpresa, parou e sorriu educadamente. Olá, vim finalizar a abertura da minha conta. Richard a interrompeu bruscamente. Com licença, senhora, mas acho que a senhora veio ao lugar errado. Vou ter que pedir que saia do banco imediatamente. O silêncio tomou conta do saguão. Os clientes se viraram, alguns chocados, outros cochichando entre si. Angela sentiu uma mistura de raiva e dignidade crescer dentro dela. Respirou fundo, agarrando a bolsa. Seus olhos escuros fitaram Richard com uma intensidade silenciosa, mas cortante. Peço desculpas, senhor, mas acho que o senhor entendeu mal. Ela começou educadamente. Richard levantou a mão, interrompendo a conversa. Não aqui, não agora. Saiam daqui. Um funcionário se aproximou para ajudá-la, mas Angela recuou gentilmente, recusando-se a ser tocada. A cena rapidamente se transformou em humilhação pública. Murmúrios de clientes, olhares de desaprovação e a expressão triunfante de Richard, acreditando ter mantido a ordem. O que Richard não sabia, e o que Angela sabia perfeitamente, era que essa ação desencadearia uma cadeia de eventos que transformaria completamente o equilíbrio de poder entre eles. Angela Thompson não era uma cliente comum, ela era CEO da Thompson Enterprises, uma corporação multinacional de sucesso. E esse simples ato de arrogância logo sairia pela culatra para o diretor de forma espetacular. Angela saiu do saguão graciosamente, com a dignidade intacta a cada passo. Ela havia sido humilhada, mas longe de ser derrotada. Em sua mente um plano começava a se formar, um que faria Richard Caldwell se arrepender de sua pressa e de seu julgamento precipitado. O sol da manhã estava caindo sobre Chicago, mas dentro da Evergreen Trash, uma tempestade invisível estava apenas começando. Depois de sair da Evergreen Trash, Angela Thompson caminhou calmamente pela calçada molhada. Cada passo era medido, seus saltos batendo contra o pavimento como um metrônomo silencioso de sua determinação. A multidão ao seu redor não entendia o que acabará de acontecer, mas Angela não se deteve no olhar deles. Ela conhecia seu valor e sabia que o julgamento de Richard Caldwell se baseava em um preconceito estúpido e mesquinho. Entrando em um pequeno café próximo, ela se sentou, colocou a bolsa sobre a mesa e pegou o celular. Ligou para sua assistente, David Harper, um jovem leal e inteligente. David, ouça-me com atenção, disse ela calmamente. Preciso que você reúna todos os documentos financeiros da Thompson Enterprises. Tenho uma ideia, mas precisa ser feita corretamente. David franziu a testa. Você quer dizer o banco, Angela? Depois do que aconteceu. Exatamente, respondeu Angela com um sorriso frio. Eles acharam que poderiam me tratar como uma cliente comum. Logo vão se arrepender do erro. Mas tudo tem que ser discreto. Sem confronto imediato. Vamos surpreendê-los. Enquanto isso, na Evergreen Trash, Richard Caldwell ainda estava no topo de seu escritório, saboreando o que acreditava ser uma vitória. Os murmúrios dos clientes haviam diminuído e ele se sentia satisfeito por ter colocado um limite no que considerava comportamento inapropriado. Ele ainda não sabia que Angela Thompson detinha o poder financeiro para mudar completamente a situação, e que em breve sua própria posição estaria ameaçada. Enquanto Angela tomava um gole de café preto, seus olhos brilhavam com uma determinação calma, mas implacável. A humilhação que acabará de sofrer se tornaria o catalisador de um plano brilhante.
Cada movimento que fizesse dali em diante seria estratégico, comedido e implacável. Ela não estava apenas com raiva, estava pronta para transformar aquela injustiça em uma lição que Richard Caldwell jamais esqueceria. E no saguão do banco, sem que ninguém percebesse, a tempestade estava apenas começando. Poucas horas depois da humilhação, Angela Thompson chegou ao silencioso escritório de sua advogada, Margaret Lewis. O espaço estava repleto de prateleiras repletas de arquivos cuidadosamente organizados, e o cheiro de couro e papel velho dava ao local um ar de seriedade e poder. Angela largou a bolsa e tirou uma pasta grossa. Margaret, olha isso. Preciso de tudo pronto para finalizar meu projeto de investimento. Margaret olhou para ela e sorriu imediatamente. Angela, não precisa me lembrar. A Thompson Enterprises é sólida como uma rocha. Seus números, seus investimentos, tudo é impressionante. Angela deu um leve sorriso, mas seus olhos permaneceram focados. Sabe, Margaret, esta manhã no Evergreen Trust, eles acharam que poderiam me tratar como se eu fosse apenas mais uma cliente. Richard Caldwell, o gerente, me expulsou do banco como se eu fosse uma fraude em potencial. Margaret franziu a testa. Eles ousaram? Mas Angela, você é a CEO da Thompson Enterprises. Angela sentiu com uma expressão fria. Exatamente. E é aqui que fica interessante. Ele acha que sou apenas uma mulher de negócios comum. Ele não faz ideia de que tenho o poder de investir milhões no banco dele. Ela pegou o laptop e mostrou o projeto a Margaret. Se jogarmos bem as cartas, não só podemos finalizar esse investimento, como também lhe ensinar uma lição que ele nunca esquecerá. Margaret, impressionada, assentiu. Angela, você realmente quer confrontá-lo? Não diretamente, respondeu Angela com um sorriso misterioso. A vingança mais eficaz é a sutil. Ele nunca saberá o que o atingiu até que seja tarde demais. Enquanto isso, no Evergreen Trust, Richard Caldwell continuava sua rotina diária. Sem saber que a mulher que ele havia humilhado poucas horas antes era exatamente a pessoa capaz de transformar o banco e sua carreira. Angela, por sua vez, já planejava seu primeiro passo, marcar uma reunião com o banco sob o pretexto de um potencial investimento, sem revelar sua identidade completa. O cenário estava montado, e Richard Caldwell logo descobriria que havia julgado a pessoa errada. Poder e paciência eram agora as armas de Angela, e ela estava pronta para usá-las com uma precisão assustadora. 2 dias após a humilhação, Angela Thompson decidiu agir. Ela contatou o secretário da Evergreen Trust, em tom calmo e profissional, para solicitar uma reunião para discutir um projeto de investimento significativo. A secretária, lisonjeada com a perspectiva de um novo cliente, marcou uma data para o dia seguinte. Angela astutamente omitiu seu nome completo ou o escopo de seu negócio, deixando Richard Caldwell imaginando uma mulher de negócios modesta, mas ambiciosa. No dia da reunião, Angela entrou no saguão do banco, desta vez vestindo um terno simples, mas elegante. Seu cabelo bem preso e sua expressão determinada não deixavam dúvidas sobre sua confiança. Richard, ocupado organizando documentos, olhou para cima e a reconheceu imediatamente, mas ainda não a associou à mulher que havia expulsado. Olá, Sr. Caldwell, disse Angela com um sorriso educado. Vim discutir uma oportunidade de investimento que pode beneficiar a Evergreen Trust. Richard, intrigado com a educação e o profissionalismo de Angela, respondeu com uma mistura de curiosidade e condescendência. Claro, sente-se. O que posso fazer por você? Angela pegou uma pasta grossa e a colocou sobre a mesa. Tenho pesquisado sobre o seu banco e acredito que há um potencial de crescimento considerável. Gostaria de apresentar um projeto que minha empresa, a Thompson Enterprises, poderia apoiar. Richard folheou rapidamente o arquivo, impressionado com a clareza e precisão dos números. No entanto, permaneceu convencido de que aquela mulher era uma cliente ambiciosa, porém modesta, e não a CEO de uma empresa multinacional. Muito interessante, disse ele, olhando para ela. Devo admitir que estou agradavelmente surpreso. Você claramente fez sua pesquisa. Angela sorriu interiormente. A sala estava perfeitamente preparada para que Richard subestimasse seu poder. Ela sabia que cada palavra, cada gesto, reforçava a ilusão de que ele havia julgado corretamente, quando, na realidade, ela tinha todas as cartas na mão. Fico feliz que tenha gostado, respondeu Angela docemente. Espero que possamos trabalhar juntos para tornar este projeto um sucesso. Richard, ainda sem saber a verdadeira identidade de Angela, levantou-se para apertar sua mão. Bem, vamos trabalhar nisso. Estou curioso para ver até onde podemos levar isso. Ao se despedirem, Angela sabia que havia acabado de lançar as bases de um plano perfeito.
Richard Caldwell logo descobriria que a pessoa que ele havia humilhado poucos dias antes tinha o poder de transformar não apenas o banco, mas também sua própria reputação. E no coração de Angela crescia uma satisfação fria e implacável. O momento da vingança se aproximava. Uma semana após a primeira reunião, Angela Thompson solicitou uma segunda reunião com Richard Caldwell. Desta vez, ela entrou no escritório dele com um sorriso contido e um arquivo ainda mais detalhado. Cada movimento foi calculado para demonstrar sua confiança e profissionalismo. Sr. Caldwell, obrigada por me receber novamente, disse ela educadamente. Preparei projeções detalhadas para o investimento que discutimos. Richard, ainda alheio ao verdadeiro alcance da mensagem de sua interlocutora, folheou o arquivo cuidadosamente. Os números eram precisos, as análises impecáveis e as projeções financeiras impressionantes. Ele não pôde deixar de admirá-la. Devo admitir. Seus números são impressionantes, gaguejou ele, um pouco envergonhado pela sofisticação do arquivo. Eu não esperava esse nível de detalhes de um cliente. Angela sorriu sutilmente, saboreando o momento. Acredito que diligência e seriedade são essenciais em qualquer relacionamento comercial, Sr. Caldwell. Acredito que seu banco e minha empresa poderiam formar uma parceria muito frutífera. Richard coçou a nuca, sentindo-se desconfortável. Algo no jeito como ela falava, na postura. Havia uma autoridade natural em Angela que ele não conseguia ignorar. Começava a sentir, sem compreender totalmente, que aquela mulher não era uma cliente comum. Angela continuou, na verdade, Sr. Caldwell, a Thompson Enterprises está preparada para investir uma quantia significativa em seu banco para apoiar o desenvolvimento de novos produtos financeiros. Richard piscou, espantado. Espera, quantos exatamente? Digamos. O suficiente para ter um impacto significativo em suas operações, respondeu Angela, deixando o mistério no ar. Seu tom era calmo, quase deliberadamente vago, mas cada palavra tinha peso. Naquele exato momento, Richard sentiu um arrepio no ar. Seu julgamento inicial, baseado nas aparências, acabará de se voltar contra ele. Percebeu com horror que a mulher que ele havia despejado alguns dias antes era, na verdade, aquela com o poder de virar seu banco de cabeça para baixo, e talvez sua carreira. Angela, perspicaz, viu o pânico se formando nos olhos dele e manteve o sorriso educado. Ela não precisava desperdiçar sua vitória agora. O verdadeiro poder residia no controle, na sutil humilhação de Richard, que acabará de perceber a magnitude de seu erro. Estou muito feliz por podermos seguir em frente juntos, concluiu ela, apertando gentilmente a mão de Richard. Acredito que esta parceria será benéfica para nós dois, desde que respeitemos certas condições de transparência e respeito mútuo. Richard, pálido mas incapaz de protestar, assentiu. Finalmente entendeu que sua condescendência fora um erro grave. Mas era tarde demais para recuar. Angela Thompson acabará de lhe dar sua primeira lição de humildade, e isso era só o começo. Poucos dias depois, Angela Thompson convidou Richard Caldwell para a apresentação oficial de seu projeto aos principais investidores de Chicago. Ela havia orquestrado o evento cuidadosamente para que cada detalhe colocasse Richard em uma posição desconfortável. Na manhã da reunião, a grande sala de conferências do Thompson Enterprises estava repleto de figuras influentes do mundo dos negócios, investidores, banqueiros e jornalistas financeiros. Os rostos sérios e os olhares atentos revelavam a importância do evento. Richard entrou confiante, mas nervoso. Sabia que precisava representar o banco e provar sua competência. Mas ainda não se dava conta de que a mulher que ele havia humilhado alguns dias antes estava no centro daquela tempestade. Angela falou com confiança. Senhoras e senhores, obrigada por estarem aqui hoje. Preparamos um projeto de investimento que pode transformar não só a nossa empresa, mas também as instituições financeiras parceiras como a Evergreen Trust. A sala aplaudiu educadamente. Então Angela fez um gesto sutil em direção a Richard. Gostaria também de apresentar o Sr. Richard Caldwell, diretor da Evergreen Trust, que estará conosco durante todo este projeto. O olhar de Richard endureceu. Ele sentiu o coração bater mais rápido. Reconheceu a voz, o sorriso e a postura. Era Angela Thompson, a mulher que ele havia humilhado no saguão do seu próprio banco. Angela continuou calmamente detalhando os investimentos, estratégias e projeções financeiras. Cada palavra que ela dizia destacava sua habilidade, inteligência e visão. Os investidores pareciam cativados. Richard, por sua vez, sentia-se pequeno e impotente. Incapaz de responder aos olhares de admiração dos presentes ou aos murmúrios de aprovação que acompanhavam cada ponto-chave de Angela. Ao final da apresentação, Angela concluiu com um sorriso discreto.
obrigada pela atenção. Esperamos que este projeto sirva de modelo para uma parceria frutífera e respeitosa entre a Thompson Enterprises e a Evergreen Trust. Aplausos irromperam da sala. Richard percebeu com uma mistura de vergonha e admiração que acabará de sofrer uma humilhação pública, não por arrogância ou raiva, mas pela pura compostura e profissionalismo de Angela. Após a apresentação, Angela se aproximou de Richard e sussurrou com uma calma gélida: espero que entenda, Sr. Caldwell. Julgar alguém pela aparência pode custar muito caro. Richard, vermelho de vergonha, só conseguiu assentir. Pela primeira vez compreendeu que sua condescendência e preconceito haviam sido um erro monumental. E sabia que o resto daquela história só lhe seria mais difícil, porque Angela Thompson agora tinha todas as cartas na mão. Poucos dias após a apresentação triunfante, Angela Thompson convidou Richard Caldwell para uma série de reuniões internas com seus principais investidores. Ela sabia exatamente como orquestrar cada interação para que ele gradualmente percebesse a extensão do seu erro, sem que ela precisasse levantar a voz ou demonstrar raiva. Na primeira reunião, Angela apresentou gráficos e projeções complexas, explicando cada detalhe com uma clareza impressionante. Richard, sentado ao lado dela, tentou acompanhar, mas era óbvio que sua compreensão ainda era superficial. Cada olhar de admiração que os investidores lançavam a Angela o fazia se sentir pequeno e insignificante. Após a reunião, Angela se aproximou dele com um sorriso educado. Sr. Caldwell, obrigada por comparecer à apresentação. Seu apoio será crucial para o sucesso deste projeto. Richard, ainda confuso e envergonhado, murmurou: Eu farei o meu melhor. Angela assentiu, mas seus olhos escuros e penetrantes não deixavam dúvidas de que ela estava no controle da situação. Fazer o seu melhor é um ótimo primeiro passo, disse ela calmamente. Mas às vezes você também precisa aprender a observar e respeitar antes de julgar. Richard percebeu a lição em cada palavra. Ele entendeu que Angela possuía não apenas poder financeiro, mas também uma inteligência estratégica que ultrapassava em muito a sua. Ele estava começando a perceber a profundidade do seu erro, julgar uma pessoa pela aparência e pelo suposto status, sem nunca se dar ao trabalho de entender quem ela realmente era. Nas semanas seguintes, as interações de Angela com Richard aumentaram, sempre com a mesma polidez e profissionalismo. Mas cada encontro, cada decisão que ela compartilhava, sublinhava sutilmente sua autoridade e poder. Richard foi aos poucos se dando conta de que, mesmo como gerente do banco, não tinha controle sobre a situação. A gota d'água veio quando Angela convidou Richard para uma reunião pública onde o projeto seria lançado oficialmente. Diante de uma sala cheia de investidores e jornalistas, Angela detalhou os benefícios da parceria e a significativa contribuição da Thompson Enterprises. Cada palavra que ela dizia lembrava Richard do dia em que ele a humilhara no saguão do banco. No final do evento, enquanto a sala aplaudia, Angela se aproximou dele e sussurrou suavemente: Veja bem, Sr. Caldwell. Às vezes o verdadeiro poder não está na autoridade que você acha que tem, mas no respeito que você impõe. Richard, incapaz de responder, assentiu. Pela primeira vez compreendeu a magnitude do seu erro e a lição que acabará de aprender. Subestimar alguém pela aparência pode custar muito caro, e a vingança pode ser tão sutil quanto destrutiva. Angela, por sua vez, saiu da sala com uma calma soberana, satisfeita com a forma como havia transformado sua humilhação em uma demonstração de poder e controle. O dia tão esperado chegou. Angela Thompson havia organizado uma coletiva de imprensa para anunciar oficialmente a parceria entre a Thompson Enterprises e a Evergreen Trust. A sala estava repleta de jornalistas financeiros, investidores e figuras influentes de Chicago. A atmosfera era eletrizante, com todos os olhares observando Angela com admiração e curiosidade. Richard Caldwell entrou na sala com o rosto tenso. Sabia que deveria representar o banco, mas uma tensão nervosa o percorria. Lembrava-se vividamente da humilhação que infligira a Angela alguns dias antes, sem saber que o momento de sua vingança pública se aproximava. Angela subiu ao palco com uma graça implacável. Ela fez uma reverência para a plateia e, em seguida, virou-se para Richard com um sorriso sutil. Estou muito feliz que o Sr. Caldwell, diretor da Evergreen Trust, esteja aqui hoje para compartilhar este momento importante conosco. A imprensa tirou fotos, capturando Angela impecável e confiante ao lado de um Richard visivelmente desconfortável. Então ela começou sua apresentação. Como sabem, a Thompson Enterprises está empenhada em apoiar instituições financeiras locais em projetos inovadores.
Hoje anunciamos um grande investimento em Evergreen Trust, com o objetivo de fortalecer suas operações e desenvolver novos serviços para seus clientes. Cada palavra dita sublinhava sutilmente sua competência e autoridade, colocando Richard em posição secundária, apesar de sua posição como diretor. Jornalistas e investidores só podiam admirar Angela, enquanto Richard sentia o peso de seu próprio erro aumentar cada vez mais. Chegou então o momento decisivo. Angela revelou um slideshow mostrando os projetos e sucessos de Thompson Enterprises, incluindo uma sessão sobre sua liderança pessoal. Para quem está se perguntando quem comanda esta empresa, ela diz com um leve sorriso: sou Angela Thompson, CEO e fundadora da Thompson Enterprises. Um murmúrio percorreu a sala. Flashes de câmeras dispararam e todos os olhares se voltaram para Richard. Ele percebeu, horrorizado, que a mulher que havia humilhado publicamente poucos dias antes era a mesma que agora detinha poder absoluto sobre os investimentos de seu banco. Angela continuou calmamente: esta parceria mostra que respeito e competência são mais importantes do que julgamentos superficiais. Espero que esta mensagem seja ouvida não apenas aqui, mas em todas as instituições financeiras da nossa cidade. Richard permaneceu em silêncio, vermelho de vergonha. A humilhação que infligiu a Angela teve um efeito contrário, desta vez em público, diante de todos os atores influentes do mundo financeiro de Chicago. Angela deixou o palco com suprema calma. Cada passo que dava ressoava com poder e dignidade. Richard finalmente entendeu que aquela mulher não apenas havia vingado sua humilhação, ela havia transformado a injustiça em uma deslumbrante demonstração de maestria, autoridade e conquistas. Uma lição foi brutalmente impressa no coração de Richard: subestimar alguém por causa de sua aparência ou preconceitos pode custar muito caro, e o verdadeiro poder está na paciência, inteligência e respeito. Após a coletiva de imprensa, Richard Caldwell retornou ao seu escritório, com o rosto marcado pela vergonha. Cada flash, cada sussurro na sala de imprensa se repetia em sua mente. A mulher que ele havia humilhado alguns dias antes não era apenas uma cliente. Ela tinha o poder de transformar seu banco e redefinir sua reputação. Sentado à sua mesa, Richard olhava as reportagens e fotos da imprensa. As manchetes eram claras. Angela Thompson, CEO da Thompson Enterprises, está transformando o cenário financeiro de Chicago. A Evergreen Trust se beneficia de uma parceria estratégica graças a uma mulher excepcional. Richard sentiu a raiva crescer contra si mesmo. Como poderia julgar alguém com base em sua aparência e suposta posição social? Cada movimento que ele fizera no saguão do banco reaparecia com uma intensidade cruel. Alguns dias depois, ele tentou entrar em contato com Angela. Queria se desculpar, tentar reparar o erro. Chamou-a ao escritório, mas Angela, calma e serena, o fez esperar. Quando finalmente apareceu no escritório, olhou para ele com uma mistura de educação e firmeza. Sr. Caldwell, ela disse suavemente, confio que o senhor tenha percebido a gravidade do seu julgamento precipitado. Richard olhou para baixo, incapaz de encará-la. Angela, eu quero me desculpar pelo que aconteceu no banco. Eu agi de forma inapropriada e... Angela o interrompeu calma, mas com firmeza. Desculpas são bem-vindas, mas não mudam os fatos. O que espero é que você entenda e respeite o que subestimou. Richard assentiu, ciente de que nada poderia apagar a humilhação do passado. Pela primeira vez, ele compreendeu que o verdadeiro poder não residia em seu título ou autoridade, mas no respeito, na paciência e na habilidade que Angela demonstrara com total maestria. Nas semanas seguintes, Richard tornou-se mais consciente de suas ações e preconceitos. Ele observava cada decisão de Angela com um respeito renovado, observando como ela liderava suas equipes, apresentava seus projetos e transformava suas ideias em sucessos concretos. Cada interação era uma lição. Angela não apenas vingou a humilhação do passado, mas também estava sutilmente mostrando a ele como agir com integridade e respeito para com todos, independentemente de sua aparência ou status. Richard, agora ciente do seu erro, entendeu que precisava mudar profundamente não apenas pelo banco, mas também por si mesmo. Ele havia sido humilhado, mas essa humilhação se tornará uma lição de vida que ele jamais esqueceria. Poucas semanas após a coletiva de imprensa, Angela Thompson consolidou sua posição. A parceria entre a Thompson Enterprises e a Evergreen Trust era agora oficial, e os resultados financeiros iniciais eram impressionantes. O banco estava experimentando um crescimento excepcional graças ao investimento e à visão estratégica de Angela. Richard Caldwell, outrora o diretor todo-poderoso e seguro de si, era agora um homem mudado.
Aprenderá a respeitar Angela e a observar atentamente suas decisões. Além disso, entendia que julgar alguém pela aparência poderia levar a erros catastróficos. Em uma reunião interna com investidores, Angela apresentou o desempenho inicial do projeto. Cada gráfico e figura demonstrava claramente o impacto positivo de seu investimento. Os investidores aplaudiram e Richard sentiu uma pontada de orgulho misturada com humildade. Ele pensava que detinha o poder, mas agora percebia que o verdadeiro poder residia na liderança, competência e visão de Angela. Após a reunião, Angela se aproximou de Richard com um sorriso calmo, mas determinado. Sr. Caldwell, o senhor agora vê que cautela e respeito são essenciais. Competência e profissionalismo nunca dependem de aparência ou status social. Richard assentiu, profundamente emocionado. Angela, você não só salvou sua dignidade, como transformou minha perspectiva sobre gestão, respeito e sucesso. Eu te agradeço. Angela assentiu. As lições mais importantes nem sempre são fáceis de aceitar, mas são necessárias. Acredito que agora você pode se tornar uma líder melhor, desde que nunca se esqueça do que acabou de aprender. Nos dias que se seguiram, Richard aplicou os ensinamentos de Angela. Ele tratava os clientes com mais empatia, ouvia atentamente seus funcionários e respeitava as habilidades de todos, independentemente de aparência ou status. Gradualmente sua reputação se transformou e ele conquistou o respeito de seus colegas e investidores. Angela, por sua vez, continuou a brilhar. Ela transformou a humilhação pessoal em sucesso retumbante e ensinou a Richard uma lição de vida que ele lembraria para sempre. Sua paciência, inteligência e comportamento calmo demonstraram que o verdadeiro poder não reside na autoridade imposta, mas no autocontrole e na capacidade de impor respeito. Para Richard Caldwell, a experiência foi humilhante, mas profundamente formativa. Para Angela Thompson, foi um triunfo de dignidade, competência e justiça sutil. Poucos meses depois, a parceria entre a Thompson Enterprises e a Evergreen Trust tornou-se um modelo de sucesso para toda a cidade de Chicago. O desempenho financeiro superou todas as expectativas, e Angela Thompson foi celebrada por sua visão e liderança exemplar. Richard Caldwell, antes autoconfiante e arrogante, havia mudado completamente. A lição que aprenderá com Angela o transformará em um líder mais humilde, respeitoso e atencioso. Ele não buscava mais impor sua autoridade por medo ou condescendência. Entendia que o verdadeiro poder vinha da competência, da paciência e do autocontrole. Certa manhã, Angela convidou Richard para uma reunião de esclarecimento. Ele entrou na sala com uma mistura de nervosismo e respeito renovado. Sr. Caldwell, começou Angela com sua calma habitual, alcançamos resultados impressionantes por meio da nossa colaboração. Mas acho importante lembrar que todo sucesso se baseia no respeito e na confiança mútuos. Richard assentiu com sinceridade. Angela, não tenho palavras para agradecer. Você não só salvou sua dignidade depois do meu erro, como também me ensinou uma lição de vida que jamais esquecerei. Angela sorriu satisfeita, mas ainda calma. Richard, não se trata de gratidão ou vingança. Trata-se de entender que cada pessoa merece respeito e consideração, independentemente de sua aparência ou suposições iniciais. Richard assentiu, ciente de que seus julgamentos precipitados e sua arrogância lhe custaram caro. Mas graças a Angela, ele aprenderá a se posicionar com humildade e a liderar com integridade. Quando Angela saiu da sala, Richard ficou parado por um momento observando sua silhueta. Ele havia subestimado uma mulher brilhante, e o erro fora doloroso, mas transformador. A mulher que ele humilhara não apenas triunfara, mas transformará sua própria vida e a de seu banco. Angela Thompson saiu para o corredor, com o rosto banhado pela luz da manhã. Cada passo que dava ressoava com dignidade e poder. A humilhação sofrida algumas semanas antes era agora uma lembrança transformada em triunfo. Ela havia provado que paciência, habilidade e autocontrole eram armas muito mais poderosas do que a raiva ou a vingança direta. Para Richard Caldwell, a lição ficou gravada para sempre. Julgar com base na aparência é perigoso. Subestimar os outros pode custar muito caro, e o verdadeiro respeito é conquistado por meio da inteligência, da integridade e do reconhecimento do valor de cada um. Angela Thompson não apenas vingou sua humilhação, mas também mostrou que o verdadeiro poder está no controle, no autodomínio e na capacidade de transformar a injustiça em triunfo retumbante. E assim a história terminou com um equilíbrio perfeito entre vingança sutil, sucesso profissional e respeito recém-descoberto.